Metade dos professores brasileiros não recomenda a própria profissão por considerá-la desvalorizada. Além disso, cerca de 29% dos docentes precisam fazer trabalhos extras para complementarem a renda. Os dados são da pesquisa Profissão Docente, iniciativa do Todos pela Educação e do Itaú Social, realizada pelo Ibope Inteligência em parceria com a Conhecimento Social. O levantamento entrevistou mais de 2.000 professores da educação básica do ensino público e privado de todo o país. De acordo com o gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, Gabriel Correa, o estudo revela que menos de 30% dos entrevistados acreditam que estão preparados para a sala de aula assim que saem da faculdade. A formação inicial, os próprios professores apontam, ela prepara muito pouco para a prática em sala de aula, para a gestão de sala de aula, para o que vai acontecer no dia a dia do professor. Então é preciso sim pensarmos em políticas públicas para mudar a formação inicial de professores e prepará-los para os desafios de sala de aula. Gabriel Correa também explica a necessidade de mudanças nas políticas voltadas aos professores. Os professores estão insatisfeitos com a sua profissão, mas eles estão dispostos a dialogar, eles querem ser ouvidos e eles têm caminhos a serem apontados e a serem discutidos com gestores públicos para a gente fazer as políticas públicas voltadas para o professor avançarem no Brasil. De acordo com a pesquisa, 69% dos entrevistados afirmam que a formação continuada é muito importante para a carreira. Além disso, os mestres também acreditam que a restauração da autoridade, o respeito à figura do professor e um salário melhor são fundamentais. Mais da metade dos professores ainda disse que a consulta dos docentes para a formulação de políticas educacionais é uma das medidas mais importantes para a valorização da carreira. A professora Mirelle Queiroz acha importante essa consulta e afirma que mesmo com todos os problemas, indicaria a profissão. Sim, eu indicaria sim. Não tem glamour, não tem boa remuneração, nem reconhecimento, é desvalorizado. Mas a gente sabe que isso precisa mudar. E a gente precisa de pessoas para fazer isso. A professora Mirelle dá aulas em um colégio particular da Zona Sul de São Paulo. Já o professor Fernando Moraes é coordenador pedagógico de uma escola estadual da Zona Leste. Mesmo com a má remuneração e problemas de infraestrutura, ele se sente motivado e defende um ensino mais humanizado. Para Fernando Moraes, a profissão deve ser valorizada e os gestores públicos precisam saber o que acontece dentro das salas de aula. Numa escola que não há diálogo, uma escola que não é ouvida, que não reconhece os seus problemas nas políticas educacionais, ela está fadada ao fracasso. Falando especificamente da minha escola estadual, aqui em São Paulo, se percebe uma preocupação muito grande em gestão democrática, em todos participarem da construção de uma proposta, e isso faz muita diferença, sim. Os professores entrevistados para a pesquisa afirmam que falta continuidade de boas políticas, principalmente por causa da mudança de gestores municipais e estaduais. Com as eleições próximas, o apelo é para que ouçam mais as necessidades das escolas e prossigam com projetos que mostram bons resultados. Professor Vila. Não, acho que o resultado da pesquisa é muito interessante o que foi dito. Primeiro, a questão da formação continuada dos professores, isso é importante. Ou seja, tem de criar uma política de incentivo nacional para que o professor, depois do bacharelado e a licenciatura, né, já que para dar aula é condição indispensável ter a licenciatura, no caso do ensino fundamental e do ensino médio, tenha a qualificação constante. Por exemplo, o incentivo a fazer mestrado, se possível doutorado, isso é importante. Para isso precisa ter bolsa, precisa ter tempo. Então aí precisa ter uma política pública de longo prazo. Então isso é importante, foi destacado. Esse negócio de ficar mudando a cada 4 anos também não dá. Então precisa qualificar melhor o corpo docente e precisa ter esse tipo de incentivo, com bolsa e tempo para que ele possa fazer suas pesquisas. Por outro lado, é um problema antigo a questão da remuneração. A remuneração ela é muito baixa. Se nós olharmos uma série histórica, nós veremos que a remuneração é muito baixa, tendo em vista a dedicação e a importância dessa carreira para o país. Também deve ser destacado, e isso por experiência própria, a ruindade das licenciaturas. O que é isso para quem não está muito afeito? Você se força, bacharel você tem o título, mas você não pode dar aula, você precisa fazer a licenciatura. A licenciatura é na área da educação, não é na sua faculdade ou departamento de origem, né? Então você vai. Antigamente a licenciatura você tinha 4 disciplinas, hoje tem o lobby da pedagogia, eu sei que eles não vão gostar, os deles não tem problema, encheu de disciplina para nada.
A maior parte do que se aprende na licenciatura não serve quando você vai para a sala de aula. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu fiz a licenciatura eu já dava aula de história e tal, no ensino fundamental e no ensino médio, né? E aquilo que se falava não tinha nada a ver com o contexto da sala de aula tal. Foi lembrado também a questão das mudanças contínuas. A Base Nacional Curricular que está sendo adotada agora, que foi motivo, inclusive, de discussão aqui, especificamente em relação à história, a questão da participação do professor da sala de aula, que algumas ideias são muito bonitas, mas são inexequíveis de serem colocadas em prática na sala de aula. Por exemplo, eu lembro de uma delas aqui do governo do estado de São Paulo, isso já faz algum tempo, mais de uma década, 2 décadas, né? Que era uma proposta absurda, você quebrava com a cronologia da história e passava a ter um corte, isso no campo da história, que você discutia temas. Por exemplo, você não discutia as questões cronológicas pelo tempo, da antiguidade, Idade Média, etc. Não, por exemplo, civilização dos grandes rios. Então você ia estudar Amazonas, Amarelo, Indo, Tigre, Eufrates. Isso era uma bobagem inventada aqui por gente que nunca entrou na sala de aula para dar aula no ensino fundamental e médio. E por fim, são muitos fatores, mas eu lembrar um outro, quer dizer, dilema. Tem gente que é muito bom para ser professor no ensino fundamental e no ensino médio, mas que não tem como perspectiva de vida fazer uma carreira acadêmica como pesquisador. E não é uma coisa inferior isso, não. É tão importante ter um bom professor de ensino fundamental no ensino médio como ter um pesquisador na universidade. Então, esse dilema, que eu acho falso, também precisa ser resolvido, né?